Escalonamento de processos. O escalonamento de processos é um procedimento que é feito para poder selecionar qual processo vai para a execução. Aquilo que a gente tinha comentado já em aulas anteriores, né? O sistema operacional, através de um algoritmo, vai determinar qual processo que está em estado de pronto vai poder ir para a execução. Então, os principais objetivos do escalonamento são manter a CPU ocupada a maior parte do tempo, né? Então você ganha em termos de processamento, coisas assim, balancear a utilização dos processos entre os diversos processos, porque senão só um vai executar, os outros vão ficar parados, e oferecer um tempo de resposta razoável para usuários interativos, né? Esse razoável é muito relativo, né? Alguns usuários precisam de mais tempo de resposta mais rápido, outros menos, então isso daí varia de um para o outro. No caso do escalonador de processo, ele que vai escolher qual é o processo que vai ser executado pela CPU. Então, o escalonamento ele é realizado com auxílio do hardware. Então, não é simplesmente o software e acabou. Então, o escalonador deve se preocupar com a eficiência da CPU, pois o chaveamento de processos é complexo e custoso. Ele demora para ser feito isso daí. O escalonador de processo é um processo que deve ser executado quando a mudança de contexto, né? Então, troca do processo. Mas como assim? Então, a mudança de contexto acaba gerando um overhead de tempo e é uma tarefa cara. Essa figura a gente até já viu em outra aula, mas qual que é a ideia dela, né? Aqui é feita a troca de contexto. Então, aqui está um processo 0, está executando. Nesse ponto, é feita a troca para o processo 1. Porém, tem que mudar todo o contexto do que está sendo executado lá. Então, ele interrompe, salva todo o estado no PCB, que é aquela tabelinha onde tem todas as informações do processo, no caso o 0, lê todas as informações do processo 1, carrega ele na memória, faz todo o procedimento e aqui nesse ponto que ele começa a ser executado. Então ele executa esse pedaço aqui, chega nesse ponto, por algum motivo ele teve que parar a execução. Então ele salva todos as informações do processo 1, né, no PCB dele, pode ver que é o PCB 1, então salva todas as informações desse processo 1, lê todas as informações do processo 0 e volta a executar o processo 0. Isso que ele vai ficar fazendo essa alternância entre esses dois processos. E aí o que a gente tem? No caso, a gente tem diversas filas. Por quê? Cada fila, como a gente viu naquele exemplo que tinha aquela execução do simulador, então tem várias filas. Então eu tenho uma fila de tarefas, né, que seria o conjunto de todos os processos sob o controle do sistema operacional. Tem a fila dos processos prontos, e aí eles já estão prontos, já estão alocados na memória, só esperando a liberação da CPU para ele poder executar. A fila de espera para dispositivos, então, um conjunto dos processos que estão esperando por algum dispositivo de entrada e saída. Não necessariamente todos estão esperando por impressora, por disco, cada um pode estar esperando por alguma coisa diferente. E durante o ciclo de vida do processo, um processo pode migrar entre essas várias filas. Então, uma hora ele está na fila de pronto, outra hora ele foi esperar dispositivo e assim por diante. Essas filas, visualmente, a gente poderia definir como sendo assim. Então, a gente teria aqui uma fila dos processos prontos, né? Então, notem que isso daqui é um pouco semelhante àquilo que a gente já viu lá atrás, né? Bem lá atrás, um tal de ponteiro. Então, a gente está trabalhando com memória. Querendo ou não, a gente fala de ponteiros. Então, a gente tem o começo, né, da minha fila, que aponta para o PCB7, então o meu processo número 7, depois dele vem o processo número 2, e nota que aqui é o final da minha fila, né? Então eu tenho trabalhando com fila. E aqui eu já tenho um ponto para indicar o final da fila. Lá em estrutura a gente não tinha esse ponteiro indicando o final da fila. Por que aqui tem? Em termos de velocidade. Então, se chega um novo processo, eu já incluo ele diretamente no final. Eu não preciso percorrer minha fila. Pensando que a gente tem diversos processos, isso seria muito mais custoso eu ficar percorrendo essa fila até achar o final. Então, isso que a gente já coloca, por isso que já tem esse ponteiro para o final da fila. Aí eu tenho uma fila, por exemplo, aqui no caso, para uma fita magnética na unidade 0, unidade 1. Aqui meu disco, né, 0, então eu tenho o processo 3, o 14 e o 6 estão esperando para escrever em disco, então eles estão numa fila.
Aqui eu tenho o processo 5 que está esperando para usar o terminal, então ele precisa digitar alguma coisa. Então, cada dispositivo que eu tenho, eu vou ter uma fila. Então, por isso que a gente fala que lá naqueles dispositivos de entrada e saída, visualmente no simulador mostra como sendo um só, mas ele teria uma fila para cada dispositivo que vai ser trabalhado. Então, o que acontece? Quais as situações em que é necessário fazer o escalonamento, né? Então, um processo novo é criado. Então, criou um processo novo, eu vou ter que fazer um escalonamento. A hora que tiver um processo terminou a execução, né, e um processo pronto tem que ser executado, então eu tenho que tirar aquele processo que terminou para colocar o outro para executar. Quando um processo é bloqueado, né, então ele depende de uma entrada e saída ou alguma outra coisa assim, ou um outro processo precisa ser executado, então ele tem que fazer esse escalonamento. Ou por exemplo, quando uma interrupção de entrada e saída ocorre, o escalonador deve decidir, por exemplo, por executar o processo que estava esperando esse evento ou continuar executando o processo que já estava sendo executado, ou então executar um terceiro processo que já está pronto para ser executado. Então nota que tem diversas coisas que ele precisa estar analisando. Isso tudo vai depender do algoritmo que é proposto. No caso da representação do escalonamento de processos, basicamente a gente tem isso daqui. Então eu tenho minha fila de processos prontos, aqui ele já vem para a CPU, né? Terminou o prazo dele ou então foi retirado da CPU, ele pode vir, né? Ele pode ter pedido uma entrada e saída, então ele vem para uma fila de entrada e saída até ter realizado essa entrada e saída e volta para o final da fila da minha fila de prontos. Ou então ele pode ter terminado a fatia de tempo. Esse time slice é uma fatia de tempo que é um dos algoritmos que é usado para trabalhar o escalonamento de processo. Então a gente vai ver mais para frente. Pode ser também que nesse ponto ele saiu da CPU porque criou um processo filho. Então nesse item aqui é criado um processo filho e ele vai lá, executa o processo filho e manda para a fila. Ou então ele pode ter saído da CPU porque esperou uma interrupção, né? Então ele precisa de alguma coisa para ser trabalhada e aí ocorreu essa interrupção, então ele sai nesse processo, ele vai para a fila de pronto. O que acontece então? Existe um hardware de relógio que fornece a interrupção de relógio, né? Então eles chamam, normalmente aparece como clock na literatura. E a decisão do escalonamento pode ser tomada a cada interrupção ou a cada K interrupções. Então ele pode, o algoritmo, determinar que a cada clock do meu processador, ele interrompe, ou então a cada 10 clocks ele vai tirar quem estiver usando o processador. Os algoritmos de escalonamento podem ser divididos em duas categorias, dependendo de como essas interrupções são tratadas. Então eu posso ter algoritmos do tipo preemptivo, então ele escolhe um processo e deixa executando por um tempo máximo, ou então não preemptivo. É uma estratégia de permitir que o processo que está sendo executado continue sendo executado até ser bloqueado por alguma razão, né? Um semáforo, operações de entrada e saída, ou que ele saia da CPU. Então, o preemptivo eu posso retirar ele da CPU. No caso do não preemptivo, quem sai é o próprio processo. A preempção, então, dá a possibilidade do SO interromper esse processo de execução e substituir por outro. Então, isso daí vai depender do algoritmo de escalonamento. Existem categorias de ambiente, né, como a gente já tinha comentado lá. Então, eu tenho sistemas em batch, né, então usuários não esperam por resposta rápida. Ele é um algoritmo não preemptivo, ou preemptivo com um longo intervalo de tempo. Então, eu ponho para processar e espero uma resposta, né, aquela história que a gente tinha falado dos cálculos, de coisas assim. Eu não preciso ficar esperando a resposta rápida, eu cliquei, eu já tenho que ver. É algo mais diferenciado ali num esquema de cálculo, algo nesse sentido de processamento. Sistemas interativos já tem interação constante do usuário. Então, algoritmos interativos, processo interativo, ele espera um comando para executar um outro comando, espera um clique, algo assim. E sistemas em tempo real, a gente está falando de processos que são executados mais rapidamente. Então, o tempo é um fator crítico para ele. Então, eu preciso de algo trabalhando em um fator de tempo muito acelerado ali, é muito precioso esse tempo. Por exemplo, um avião, um controle de avião, a gente está falando de um sistema de tempo real, onde microsegundos podem dar uma diferença grande, né, em mudar a rota do avião, ou algum sensor daquele avião, de uma caldeira, algo assim. O caso da utilização da CPU, é desejável que o processador permaneça a maior parte do tempo ocupado. Com isso,
a gente pode ter, né, o escalonador vai ver qual que seria a melhor opção para fazer com que esses processos continuem sendo executados na CPU. Existe um outro termo também que vai aparecer, chamado throughput ou processamento. Ele representa o número de processos executados em um determinado intervalo de tempo. Além disso, a gente tem o tempo de espera. O que seria esse tempo de espera? É o tempo total que um processo fica na fila de pronto durante seu processamento, aguardando para ser executado. Então, quanto tempo ele esperou? Além disso, a gente tem o tempo de turnaround. É o tempo em que o processo leva da criação até o término dele. E também o tempo de resposta. O tempo de resposta é o quê? É aquele tempo onde, a partir do momento que eu fiz a submissão de um pedido para o sistema, até a resposta que ele vai me produzir. Então eu tenho que saber, ó, eu cliquei no Enter aqui, ou eu dei um Enter, quanto tempo ele me retorna a resposta? Isso que é o tempo de resposta. Além disso, outros critérios de escalonamento seria qualquer política de escalonamento visa, né, ele busca otimizar a utilização do processador, otimizar a utilização do throughput, diminuir o tempo de turnaround, diminuir o tempo de espera e diminuir o tempo de resposta. Então, o tipo do sistema operacional é um critério que pode ter maior importância para um caso ou para outro. Por exemplo, os sistemas interativos, o tempo de resposta tem grande relevância. Então, se demorar muito para responder, pensa que você está lá num jogo, utilizando um jogo lá, você pega, você vai virar para o lado e essa virada para o lado ele demora, né? Muita gente fala, deu, né? Teve aquele lag ou lagou, coisas assim, mas isso falando de internet. Mas no caso aqui, se você pegar e o sistema não der atenção para aquele processo do seu jogo, ele vai demorar para virar e nisso, a hora que você virou, você já morreu no jogo, algo assim. Além disso, a gente tem, por exemplo, sistemas batch, né? As características do sistema batch é o que? A vazão, o throughput, ele maximiza o número de trabalhos sendo executados por hora. E aí o tempo de turnaround também e a eficiência da CPU tem que estar em 100% ocupada. Isso daí é a primícia dos sistemas em batch. Já no caso de sistemas interativos, a gente está falando de tempo de resposta. Então, isso daí é proporcional. Então, quanto melhor o tempo de resposta para o meu usuário, é melhor. Então, é um sistema onde eu clico, fico esperando, lá daí um pouco ele acontece. Então, o usuário começa a cansar desse negócio. Outros sistemas de tempo real, por exemplo, cumprimento de prazo. Então, eu preciso daquele prazo mínimo ou máximo determinado para que eu tenha uma resposta, que aquilo execute. Com isso, eu consigo prevenir perdas de dados, né? E a previsibilidade. Então, prevenir perda de qualidade de serviço oferecido. Isso daí é algo importante nesse tipo de sistema, porque você precisa dessa qualidade, dessa urgência no serviço, por ser um sistema de tempo real.